Bom dia a todos, meu nome é Magno Frederici Gomes, eu sou professor de processo da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje, no dia 28 de 4 de 2020, nós vamos trabalhar na web aula de hoje o conceito de ação e ainda o ciclo histórico do direito de ação. E esse histórico com o objetivo de introduzir as teorias atuais sobre o direito de ação. Essa aula ela está fornecida para a disciplina Teoria Geral do Processo, da Escola Superior Dom Helder Câmara, tá? E eu informo a todos que estão presentes na nossa videoconferência que essa aula está sendo gravada e será posteriormente disponibilizada no YouTube para que todos possam assistir sem limitação de tempo, tá? Dito isso, vamos já abrindo o arquivo Word, nós utilizaremos como forma de quadro branco da nossa aula, né? E então, nós estamos aqui dentro do direito de ação, e algo que eu já falei para vocês anteriormente, e antes mesmo de dar o conceito de ação, é que dentro da teoria geral do processo, do TGE, nós temos a trilogia estrutural, não é isso? Da teoria geral do processo, ou da teoria processual. E dentro dessa trilogia estrutural da teoria processual, nós temos vários conceitos separados. Primeiro, nós temos a ação, né? Depois nós temos a jurisdição e, por fim, nós temos o processo, né? Nós começamos, de acordo com o nosso plano de ensino, ensinando jurisdição, até chegarmos em competência interna, passamos pelos princípios da jurisdição, depois nós fomos para o processo, trouxemos os conceitos ou as naturezas jurídicas do processo através de uma evolução histórica, até chegarmos às teorias democráticas do processo, e introduzimos tanto os princípios institutivos do processo, para a teoria neoinstitucionalista, quanto os princípios informativos do processo. E chegamos naquele conceito de pressupostos processuais. E agora nós vamos entrar no conceito de direito de ação. Então, prestem muita atenção. Quando a gente fala de ação, você tem que falar, a ação é a forma da provocação da jurisdição dentro de um Estado democrático de direito. A jurisdição, como eu falei anteriormente para vocês, a jurisdição é o instrumento de resolução de conflitos de interesses dentro da sociedade. Sejam conflitos individuais, sejam conflitos coletivos, dentro daquela ideia de demandas repetitivas, né? Então, a gente fala de jurisdição como uma forma pública de solução de conflitos de interesse, sabendo que ela é complementada por outras formas, né? E a gente tem a jurisdição privada exercida pela arbitragem, né? E a gente tem outras formas de solução de conflitos derivadas da autocomposição, seja ela a desistência, seja ela a renúncia, seja ela a transação propriamente dita. E a forma de aplicação da jurisdição se dá por meio do processo. Então, a ação é a forma de provocação da jurisdição, não é isso? A jurisdição é a forma de solução dos conflitos de interesse, tá? Sejam eles individuais ou coletivos, não é isso? E o processo é a forma pela qual a jurisdição atua solucionando os conflitos de interesse. Então, essa forma pela qual a jurisdição atua, ela se dá, não é isso? Seja pelo processo de conhecimento, não é isso? Com o acertamento do direito, ou pelo processo
de execução, né, que é a satisfação da pretensão do direito contido no título executivo. Então, eu noto e eu faço aqui, a partir desses parágrafos, os links, né, os liames entre os institutos fundamentais da teoria geral do processo. Então, quais seriam os liames? Está lá. 1. A ação é a forma da provocação da jurisdição. 2. A jurisdição é a forma de solução de conflitos de interesse individuais e coletivos, né? Então, é a forma estatal, pública, não é isso? De solução. Não, eu vou falar de forma estatal, porque a arbitragem também é uma forma estatal de solução de conflitos de interesse, né? E o árbitro também exerce jurisdição. E o processo é a forma pela qual a jurisdição atua nos casos concretos. Seja pelo processo de conhecimento, em que ele declara a existência do direito, ele acerta o direito, não é isso? Entre as partes, ou pelo processo de execução, em que ele satisfaz, não é isso? O direito constante em título executivo. Então, essas seriam as formas ou a relação entre a trilogia estrutural da teoria processual, né? Então, a partir dessa ideia, e como eu estou falando aqui após a introdução desse direito de ação, né, eu falo para vocês o conceito de ação, né, ou o conceito de direito de ação. Quando a gente fala no conceito, vocês vão ver que o conceito também variou conforme o passar do tempo. O que a gente chama de conceito variável? A gente fala que houveram várias teorias relacionadas ao processo. Nós temos a teoria imanentista, ou civilista. Nós temos a teoria do direito de ação como direito público, subjetivo e autônomo. Nós temos ainda a teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo e concreto, e nós temos ainda a teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo, abstrato, até a gente chegar na teoria atual, que é a teoria eclética de Liebman. Tá bom, senhores? Então, quando a gente fala da teoria eclética de Liebman, nós estamos falando para vocês, senhores, que dentro do conceito de ação, a preponderância é a teoria dominante. E essa teoria dominante, que é a teoria ética de Liebman, é ela que mostra o atual conceito de ação, ou de direito de ação. Então, quando a gente fala, então eu já vou aproveitar isso aqui, conceito de ação e de direito de ação, e eu vou começar aqui já de vez para vocês, falando para vocês que direito de ação é o direito público subjetivo de deduzir uma pretensão em juízo. Tá certo, senhores? É um direito público subjetivo. Então, quando eu falo de direito público, é aquele que pertence a todas as pessoas, não é isso? A partir da ideia de inafastabilidade da jurisdição. Então, qualquer pessoa residente no território nacional ou mesmo residente fora do território nacional pode ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. E aí, quando ele deduz uma pretensão em juízo, ele apresenta o quê? Em regra geral, a sua petição inicial. Então, é por meio da apresentação da petição inicial que ele introduz a sua pretensão em juízo. Então, a gente volta àquele conceito, a forma de provocação da jurisdição. Então, o direito de ação é que é o direito público subjetivo de deduzir uma pretensão em juízo.
Agora, quando nós falamos de ação, né, ou seja, a ação, ela envolve, vamos lá, uma terminologia prática, tá? Em que uma parte promove, tá? uma classe de ação, tá? Uma classe de ação notoriamente conhecida perante o meio forense. Tá? Então, quando a gente fala de ação propriamente dita, hoje em dia, a partir das teorias de ação, e eu vou voltar a falar isso para vocês, nós consideramos que hoje a ação é inominada. Por quê? O que deve ser considerado é o pedido formulado na petição inicial. No entanto, minha gente, apesar da ação ser inominada, eu posso dar inúmeros exemplos para vocês de ações que tramitam perante o Poder Judiciário. Então, por exemplo, e aí eu vou dar o exemplo aqui, diferenciando, tá? A ação de alimentos é uma ação propriamente dita. Tá claro, senhores? Então, é uma terminologia prática de pedidos formulados perante o Poder Judiciário. E aí eu posso dar outros exemplos. A ação de indenização é outra terminologia, tá? A ação de repetição do indébito, aquilo que eu paguei indevido e eu peço de volta, isso é uma ação de repetição de indébito. Tá claro, gente? Posso dar outros exemplos para vocês. A ação de locupletamento ilícito. Então, o que é a ação de locupletamento ilícito? É aquela contrária ao enriquecimento ilícito que vocês devem estar estudando nesse semestre em Direito das Obrigações, ou estudaram no semestre passado. Então, nós estamos dando exemplos para vocês de ações, ou seja, quando a gente fala de ação na prática, a gente fala do nome in iuris da demanda, o nome da ação, o nome jurídico da ação. Quando a gente fala de nome in iuris, ou nome jurídico da ação, ou da demanda. E demanda é conceito de ação, tá bom? É sinônimo de ação, perdão. Então, ação de alimentos, ação de indenização, ação de repetição de indébito, ação de divórcio litigioso, isso tudo é exemplo de ação, e eu posso passar o resto da aula inteira falando de nome de ação. Ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, tá? São exemplos. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Então, isso tudo são exemplos de ação. E aí eu vou dar um exemplo aqui de ação no penal também. A ação penal pode ser pública, incondicionada, né? E você tem também, que é oferecida normalmente por denúncia do Ministério Público. Tá? É uma denúncia. A petição inicial, ela é chamada de denúncia, né? Agora, nós temos também uma ação penal privada, né? Então, quando a gente fala de ação penal privada, nós estamos falando de queixa-crime. Então, o ofendido, ele ajuiza uma queixa-crime em face de uma pessoa. Tá claro, senhores? Então, quando eu falo de direito de ação, o direito de ação tem relação com o princípio da jurisdição, do amplo acesso, não é isso? Com o princípio amplo acesso à justiça, tá claro, senhores?
que envolve o direito público de deduzir a pretensão em juízo. Ou seja, nós estamos falando aqui de um direito público subjetivo que nós consideramos o que chamamos de facultas agendi, do latim. Tá já, senhores? Tenho o direito de processar as pessoas, mas eu não sou obrigado a processar ninguém. E isso é muito importante. Tá claro, gente? Por quê? Eu quero processar uma pessoa, então eu vou ajuizar uma ação de indenização, uma ação de cobrança, tá? E isso é o nome da ação, tá? Só que, a partir de hoje, eu volto a falar que a teoria das ações, hoje a ação é inominada, ela não tem nome, mas aí eu volto a falar para vocês, a ação é uma terminologia prática, não é isso? Que hoje em dia a gente pode até considerar como uma prática viciada, mas que é muito útil, tá, para efeitos de distribuição e classificação das ações, porque o juiz, na hora que ele vai julgar, a primeira coisa que ele faz é bater o nome bater o olho na classe da ação para saber do que ela se trata. E a partir do momento que ele sabe de que ela se trata, ele pode já relembrar dos conceitos básicos essenciais para ele julgar aquela ação. E, além disso, eu vou falar para vocês, tá? Então, nós temos uma utilidade prática enorme dentro desse conceito de ação. Então, vamos falar conceito de ação, tá? Por quê? Você facilita a análise dos autos do processo com a classificação da ação, tá? Ou seja, então nós temos inúmeras classes. Posso, inclusive, falar para vocês aqui de ação declaratória, tá? Que é uma ação extremamente importante, tá? Então, você tem várias classes. E aí eu posso aqui dar um exemplo para vocês. Facilita a análise dos autos do processo com base na classificação da ação, especialmente nos dias atuais, em que se aplica a teoria dos precedentes judiciais. Então, senhores, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que seria o exemplo da ação de desaposentação. O que é a ação de desaposentação? O que era? Eu vou falar o que era. É uma ação previdenciária, tá? Em que a pessoa estava aposentada e continuava trabalhando. E, continuando trabalhando, ela continuava recolhendo contribuições sociais ao INSS, ao Instituto Nacional de Seguro Social, ao Regime Geral de Previdência Social. E depois de vários anos trabalhando e recebendo aposentadoria, ele queria revisar o valor da aposentadoria, ou seja, aumentar o valor do benefício que ele estava recebendo, fazendo com isso a inclusão das contribuições sociais posteriores ao período de aposentação, de aposentadoria, ou seja, ele queria anular o ato administrativo que aposentou, né, que o aposentou, e depois conseguir um novo ato administrativo com um valor maior de benefício. Vocês estão acompanhando? Era essa a tese na desaposentação. E essa tese, ela envolve o quê? Um conflito de interesses de massa. Tá? Por quê? Inúmeras pessoas no Brasil tinham esse suposto direito subjetivo de ajuizar essa pretensão. Tá claro? E foram ajuizadas. A partir de 2005, nós tivemos inúmeras ações ajuizadas, para falar a verdade, foi de 2005, 2006, e foram sendo ajuizadas. Teve uma decisão no Supremo em 2009, falando que cabia desaposentação, até que em 2016, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu a matéria e gerou um precedente até vinculante. Tá? Eu acho que tiveram 8 votos. Não foram 8 votos, não. Foram 7 votos. 7 votos a 4, ou a 3. Tá.
Se foram 8 votos a 3, teve efeito vinculante. E nessa época, em 2016, o STF ele declarou a inconstitucionalidade da desaposentação. Na hora que ele declarou a inconstitucionalidade da desaposentação, ele falou claramente que não era possível mais fazer desaposentações. E essa matéria ela foi interessante porque, a partir daquele momento, toda ação que tivesse classe processual desaposentação, levou os juízes que estavam com esses processos suspensos a aplicar o precedente no caso concreto. Então, eu estou mostrando que a classe da ação ajuda o magistrado na aplicação de precedentes judiciais. Vocês estão acompanhando, gente? Então, isso é importante para vocês verem. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos o conceito de direito de ação e nós temos o conceito de ação. Tá? Então, apesar da ação hoje em dia ser inominada, né, a partir da evolução histórica do direito de ação, tá bom, senhores? Do direito de ação, ainda assim continua existindo esse conceito prático de ação, tá bom? E essa foi a distinção entre direito de ação e ação propriamente dita. São considerados dois institutos diferentes. Demonstrei para vocês a utilidade prática e, a partir de agora, eu vou entrar, né, no que a gente chama de ciclo histórico do direito de ação. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 teorias. Estou mostrando aqui para vocês o plano de ensino. Então, nós temos as 5 teorias do direito de ação. E agora eu tenho que explicar para vocês todas essas teorias uma a uma. Tá bom, senhores? Então, vamos lá. A primeira teoria é a teoria ciclo histórico. Vamos fazer o B1 aqui, né? B1, que envolve, então, se eu der um conceito de ciclo histórico, né? Só para não deixar sem conceito, é a evolução histórica da natureza jurídica do direito de ação, tá? Até chegarmos a esse conceito que eu passei anteriormente, como é o direito público subjetivo de deduzir uma pretensão em juízo, tá? Então, a partir desse direito de ação, né, nós temos, primeira, que é a teoria civilista, ou também considerado imanentista da ação. Primeira teoria, essa é a primeira teoria. Essa teoria teve como teórico Savigny, e ela foi criada naquela época em que o processo era considerado como um contrato. Tá claro, gente? Então, quando nós falamos da teoria civilista do direito de ação, né, vou apresentar aqui os conceitos para vocês. A teoria civilista era considerada, foi a primeira das teorias sobre o direito de ação. Tá? Quando o processo era ainda considerado um contrato de direito privado. Ponto. Para essa teoria, o direito de ação era considerado, né,
como algo como inseparável ou indissociável do direito material. Ou seja, o direito de ação é o próprio direito material aplicado em juízo. Claro, senhores? Mas, e eu volto a falar para vocês, né, que ela estando superada nos dias de hoje. Então, bem para essa teoria que a gente chama de teoria civilista ou imanentista do direito de ação, nós temos que havia uma vinculação do direito de ação, não é isso? A lesão do direito material. Então, eu só tinha direito de ação a partir do momento que ocorria uma lesão ao meu direito material, né? Então, demonstrando a vinculação ao direito civil. E por isso nós chamamos de teoria civilista do direito de ação. Tá claro, senhores? Então, a gente falava o seguinte, só tem lesão, não é isso? Sem lesão não nascia o direito de ação. Então, eu volto a falar aqui, sem lesão não existe direito de ação. Então, essas eram as terminologias aplicáveis pelo, então, teórico Savigny. Se vocês lerem na professora Ada Pellegrini Grinover, ela vai ainda dar 2 exemplos de autores nacionais, que é o Santiago Dantas, né, isso, e também o João Monteiro, que seriam os responsáveis por essa teoria aqui no Brasil. Então, Savigny é o teórico básico, né? Então, mas a gente pode falar de Monteiro, tá? João Monteiro, e também a gente pode chamar de Santiago Dantas, que seriam os teóricos da teoria civilista do direito de ação, que nada mais é do que uma teoria de direito civil aplicável, né, à ideia de processo que era considerado como contrato, e depois ele mudou para quase-contrato, né? A partir dessa primeira teoria, e eu peço a todos que, caso tenham alguma dúvida, que vocês coloquem essa dúvida para nós, né, no chat, que posteriormente eu vou explicá-la para vocês. A segunda teoria é a teoria da ação como direito público. Então, olha aqui, já ocorre uma evolução, né, quando houve aquela mudança de contrato para quase contrato, né, subjetivo, que é o que nós mostramos, que parte do pressuposto de ser um direito, uma faculdade de agir, uma agente, e autônomo. E quando nós falamos dessa teoria de direito de ação como direito público, subjetivo e autônomo, nós temos um teórico, né, que foi a introdução de uma polêmica entre 2 autores, né, que foi a polêmica entre Windschild versus Mutter, tá? Mutter. Então, aí a gente fala da polêmica entre esses 2 autores. Então, utilizando a versus Mutter, a polêmica em Windschild e Mutter ocorrida durante o século XIX, se não me falha a memória, né? Então, ou seja, nesse século XIX, em que houve também, vamos lá, houve também a evolução da natureza jurídica do processo. Então, eu volto a falar aqui do processo, porque nós tivemos aquela evolução, né, de para quase contrato, e depois entramos e, posteriormente, relação jurídica,
processual em Below, né? Então, a partir dessa polêmica entre Winshire e Mantel ocorrido no século tal, em que houve também época, então eu vou colocar aqui, ó, época em que houve também a evolução da teoria processual, notou-se que o direito de ação poderia ser manejado independentemente de qualquer lesão ao direito material, né? Então, isso aqui é algo básico para nós hoje, porque quando a gente fala nisso, houve a dissociação, ou seja, a separação absoluta do direito de ação, não é isso? Para o direito, separação absoluta do direito de ação com o direito civil. Então, a lesão não era elemento básico do direito de ação. Eu posso ter direito de ação independentemente de lesão, tá? E eu posso justificar isso aqui claramente para vocês, né? Que com essa ideia de dissociação, criou-se, de maneira inequívoca, a autonomia do direito de ação em relação ao direito material. Então, isso aqui é essencial dentro da teoria do processo, né? Então, nós temos aqui claramente que ambos os teóricos, né? Nós temos aqui ambos os teóricos, né? A partir dessa polêmica, essa discussão entre Winshire e Manter, que eles passaram a evoluir, ou gerar uma evolução no direito processual. Eu vou colocar o verso em minúsculo, porque isso é a forma de definição do direito ou das ações no common law, né? Em que nós teríamos necessariamente o quê? A autonomia do direito de ação. Então, eu posso dar esse exemplo aqui para vocês da seguinte forma. Se eu vou processar um colega, eu posso processar esse colega, vamos imaginar, eu acho que um determinado colega, vou dar o exemplo aqui, o colega X, ele violou o meu direito material, ou seja, ele falou algo para mim que eu não gostei na frente de outras pessoas, e para mim isso foi um ato ilícito, porque denegriu a minha imagem. Imaginemos que isso tenha acontecido. Tá bom? Agora, o que foi falado não era crime, tá? Já não era nem uma calúnia, não era uma difamação, não era uma injúria, mas de uma forma ou de outra eu achei que me prejudicou. Tá claro, senhores? E eu ajuizo uma ação de indenização em face desse senhor, que é um X. Tá claro, senhores? E aí, o fato de eu ajuizar essa ação não tem relação nenhuma com o direito material, tá claro? Porque eu posso ajuizar essa ação e eu posso perder essa ação. Tá claro, senhores? E eu posso perder a ação. Então, o juiz pode, analisando meu direito de ação, falar: o Magno não tem direito de indenização. Então, ele não vai receber nada. Por quê? O fato perpetrado pelo X, pelo réu X, ele não é considerado ato ilícito. Mas eu mostro para vocês, então, o direito subjetivo. Eu não sou obrigado a ajuizar a ação, mas eu posso, tá? E essa ação é um direito público. E por que ele é um direito público? Porque ela é a forma de manifestação, tá, da jurisdição, né, dentro de uma resolução pública de conflitos privados, de interesse, de conflitos de interesse. E ela é autônoma porque ela não depende do direito material. Essa teoria foi extremamente importante porque ela inspirou as duas teorias subsequentes. Então, quando a gente fala das duas teorias subsequentes, nós vamos falar o quê? Que todas as teorias posteriores,
elas têm esses parâmetros, né, de ser ação um direito público, ser um direito subjetivo e autônomo. Tá claro, senhores? Porque ela é dissociada do direito material como um todo. Então, nós temos ainda também no século XIX, não é isso? A próxima teoria. Então, quando eu falo dessa próxima teoria, eu puxo isso aqui de cima, tá? E aí eu venho para a teoria C, B3, não é isso? B3, B1, B2, B3. E dentro dessa teoria B3, nós teríamos necessariamente, senhores, o que nós chamamos de teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo e concreto. Tá claro? A teoria de ação como direito concreto, ela veio de um teórico alemão, né, de um jurista alemão, que se chamava Watt, né, Arnold Watt. E esse jurista alemão, Watt, tá, ele trouxe um conceito derivado da teoria autônoma do direito de ação, mas ele só reconhecia o direito de ação se o magistrado, se o juiz, no julgamento da demanda, não é isso? Proferisse, vamos lá, mas ele só reconhecia o direito de ação se o juiz julgasse procedente a ação do autor. Então, isso aqui é básico, né? Então, automaticamente, o que nós estamos falando? Isto é, só é direito de ação se a futura decisão a ser proferida fosse favorável, tá, ao demandante. Tá claro, senhores? Então, esse é o conceito básico, né? E quando a gente fala desse conceito básico de direito de ação, ele gerou reflexos em toda a teoria processual, tá? Se eu falo em memória a partir do artigo 126 aqui, nós temos também uma definição no artigo 125, quando a gente fala de direito à denunciação à lide, que é uma origem histórica a partir dessa teoria da ação, né? E então, quando ele fala claramente nesse inciso 2 aqui, e isso é importante, né? Nós temos aqui, prestem atenção aqui, feita a denunciação, aqui, ó, esse parágrafo único do artigo 129, ele fala claramente as hipóteses de reconhecimento do direito de regresso. Então, quando a gente fala do direito de regresso por evicção dentro de denunciação à lide, nós temos uma origem histórica dentro dos artigos 125 até o 129 do CPC atual, de um antecedente histórico no CPC de 2015, não é isso? Da teoria como direito, teoria de direito concreto da ação. O que eu estou falando aqui, gente? Presta atenção, tá? Além desses casos, é muito comum na prática, o autor, ao ajuizar a sua ação, formular um pedido imediato, que depois vocês vão aprender o que é em processo civil 1, e nesse pedido imediato ele fala assim, entre aspas, face ao exposto, pede a procedência
ação. Tá claro? Para. Tá? Outro exemplo que eu posso falar para vocês que são juízes aplicando isso na prática. Se o juiz, ao proferir a sua sentença, ele escreve assim, escreve, 2 pontos, né? Isto posto, julgo procedente a ação, né? Para, 2 pontos, eles estão aplicando na prática o que nós chamamos de teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo e concreto. Tá? Por quê? A ação é dissociada do direito material, mas na hora que o juiz julga a causa, tá? A ação só vai existir se ele julgar favoravelmente àquele que manejou o seu direito de ação. Então, essa é a estrutura básica da teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo e concreto. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês nesse tópico. Mas não acaba, tá? Então, eu volto a falar para vocês que essa teoria também surgiu durante o século XIX, tá claro, gente? E demonstrou uma evolução, tá? Na teoria do Entscheidungsmantel. Por quê? A partir dessa teoria do direito concreto é que nós tivemos a evolução para a terceira teoria, que foi a do direito de ação como abstrato, que é mais ou menos o que nós temos hoje em dia. Mas além dessa teoria, e ainda dentro dessa teoria, nós tivemos outro teórico que foi o Giuseppe Chiovenda, que adotava essa teoria. Vocês estão me acompanhando, gente? Por que ele adotava essa teoria? E isso aqui é muito importante, porque para o Watt, a ação, o direito de ação, tá? Era manejado ou endereçado, manejado contra o Estado. Tá? Contra o Estado. Tudo bem? Então, a partir dessa ideia que o direito de ação é manejado contra o Estado seria supostamente aquele que recebe, aquele responsável pelo direito de ação, em função de sua responsabilidade pelo exercício da jurisdição. O professor Chiovenda, italiano, teórico italiano, tá, que tem uma obra básica muito importante, né, que se chama Princípios do Direito Processual, ou Princípios do Processo, né, e ela foi traduzida para o português, obviamente. O professor Chiovenda entendia, a partir dessa ideia de teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo e concreto, ele analisava o direito de ação como um direito potestativo, né? Das partes, ou do jurisdicionário, vamos falar do jurisdicionário, do autor. Por quê? Porque seria um poder, deixa eu ver se me lembra, eu vou pôr entre aspas porque eu não lembro direito, mas deve ser mais ou menos, um poder que assiste, ou melhor, que nos assiste, ele falava assim, que nos assiste, tá? Em face do réu, ainda quando ele falava, ele chamava de adversário, né? O adversário na lida, ou seja, a contraparte do processo, tá? É um poder que nos assiste em face do adversário, em relação a quem produz o efeito jurídico de atuação da lei. Tá certo, gente? Então, esse seria mais ou menos os moldes
E a partir dessas duas teorias, nós podemos falar, sem medo de errar, que a ação, a partir de então, é promovida contra o Estado juiz, vou pôr aqui, Estado juiz, tá? E a ação é promovida em face do réu. Tá claro, gente? Porque houve, de fato, uma evolução teórica dessa teoria, em que até hoje, nos dias atuais, a gente continua falando disso. Então, aqueles conceitos técnicos que falam que a ação é promovida contra o Estado, e eu vou colocar esse contra aqui, ó, em negrito e em face do réu, tá? Isso demonstra, até nas petições iniciais, se aquele advogado que está formulando a petição inicial, ele é tecnicamente correto em processo ou não. E eu falo para vocês, quando o autor ajuiza a sua ação, formula como pedido imediato, pede a procedência da ação isso é um erro técnico. Erro técnico. E por que é um erro técnico? Porque nós não estamos diante da ação como um direito concreto. E quando o juiz também, ele vem e fala, julgo procedente a ação não é isso? Isso também não deixa de ser outro erro técnico, tá? É um erro técnico que a gente chama de prática viciada. Tá claro, gente? Então, a partir dessas ideias de prática viciada, vamos para a quarta teoria da natureza jurídica do direito de ação. E a quarta teoria, ela, além disso, ela traz outros teóricos europeus desenvolvendo a teoria. E aí a quarta teoria, a teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. E aí nós estamos chegando na teoria essencial para nós, que é a teoria eclética de Liebman. Tá bom, senhores? Que é uma evolução da teoria abstrata do direito de ação. Então, vamos lá. Ainda no século XIX, dois processualistas europeus, e aí vamos colocar o nome deles aqui, um chamava Ploss, tá? E o outro, Degenkolb, tá? Degenkolb, Ploss e Degenkolb, continuaram evoluindo a teoria do direito de ação como fato, como elemento autônomo do direito material, né? Mas demonstraram que o direito de ação não dependia do reconhecimento do direito do autor em juízo. Claro, senhores? Ou seja, isto é, tá? Ainda que a sentença, e aí vamos falar de sentença / acórdão, como decisão proferida por órgão colegiado, fossem favoráveis ao demandante, ele teria manejado seu direito de ação. Claro, gente? E essa é uma evolução importante na teoria do processo. Uma evolução importante na teoria do processo. Tá claro, gente? Então, os teóricos são esses senhores aqui, né? O Ploss e o Degenkolb, tá? E eles demonstraram essa evolução de maneira de que, para eu ajuizar a ação,
eu posso ajuizar e a ação independe de qualquer requisito legal. Então, o direito de ação poderia ser formulado ou manejado, independentemente de qualquer legal, tá? Porque ele é autônomo e abstrato. Então, quando ele se falava isso, ele falava: olha, nós vamos ajuizar essa ação, e ao ajuizar essa ação, nós temos que o juiz pode julgar o seu pedido procedente, parcialmente procedente ou improcedente. Então, o meu direito de ação Mari, no seu microfone está no mudo. Voltou? Qual foi a última coisa que vocês escutaram, senhores? Desculpa. Então, vamos lá. Aqui, ver. Só o meu travou, ficou mudo. 11, tá mudo, Mário. 11h26. Então, vamos lá. Voltamos aos trabalhos. Peço desculpas aí pelo mudo. Não sei o que aconteceu, não vi nada, eu não cliquei nele para mudar, para ele ficar sem som. Mas seguindo os trabalhos. Então, quando a gente fala claramente sobre isso, vocês têm que saber o seguinte, que o direito de ação ele é considerado como um direito público, subjetivo, exercido contra o Estado, não se confundindo com o direito material, porque ele era autônomo, né? E que pode ou não existir dependendo do caso concreto, né? Então, essa seria basicamente a teoria abstrata do direito de ação. Então, vamos lá, volta aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala disso, então vamos falar. O direito de ação era público, não é isso? Por quê? Promovido contra o Estado, né? Ou exercido contra o Estado, talvez seja melhor, que não se confundia com o direito material, e podendo ser ou não reconhecido no caso concreto. Então, essa seria, para todos os efeitos, a definição básica da teoria do direito de ação como direito público. Olha aqui, aí eu coloco aqui direito público, não é isso? Que não se confundia com o direito material, então, ou seja, autônomo, e, finalmente, que pode ou não, podendo ser ou não, reconhecido no caso concreto. Então, aqui nós temos o caso dele ser abstrato.
tá? Então, e o direito de ação manejado pela parte, não é isso? Se quiser, e aí aqui a gente põe sendo público, porque promovido em face do Estado, se quiser aqui, então aqui a gente tem de direito subjetivo, e aí a gente tem a classificação dessa teoria para a gente entrar na última teoria do direito de ação, que é a teoria 5, que é B5, o que nós chamamos da teoria eclética de Liebman. Teoria eclética de eclética. Então, quando a gente fala de teoria eclética, eu posso falar para vocês que o teórico dessa teoria eclética foi o teórico chamado de Enrico Túlio Liebman, que eu já mencionei para vocês nas aulas de processo. Italiano, não é isso? Que residiu no Brasil e foi um dos fundadores da teoria instrumentalista do processo, chamada também, né, de Escola Paulista de Processo. Tá? Quando a gente fala do Henrique Túlio Liebman, né, ele definiu a ação, né, como... Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui rapidamente. Ação direito público, objetivo, autônomo e abstrato, mas condicionado a alguns elementos de viabilidade. Tá certo, senhores? Então, essa seria basicamente a diferença entre a teoria abstrata e a teoria de Liebman. E quando nós falamos ação como direito público, subjetivo, autônomo e abstrato, mas condicionado a alguns elementos de viabilidade, esses elementos de viabilidade seriam chamados de condições de ação, tá claro? Que é um termo técnico que continua existindo no Código de Processo Civil de 2015, tá? Que vai precisar de um maior aprofundamento. Mas, então, quando a gente conceitua condições de ação seriam os elementos especiais de viabilidade da ação, tá? E cuidado que esse conceito de condições de ação, ele ainda é utilizado no direito processual penal. Tá? Então, é usado tanto no processo civil quanto no processo penal. Então, essas condições de ação seriam os elementos especiais, ou melhor, você pode até chamar de requisitos de viabilidade da ação, não é isso? Que, acaso inexistentes, eu vou falar um ou mais, eu vou colocar entre parênteses, um ou mais requisitos, haverá o instituto da carência de ação. Não é isso? Com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, tá? Prevista no artigo 485, inciso 6 do CPC 2015. Tá? Essa teoria ela foi utilizada para criar a teoria
da legitimidade das ações coletivas, tá? Sejam as ações civis públicas, a partir de José Carlos Barbosa Moreira, né? E ela incorporou o Código de 73, né? Todo o Código de 73, que foi elaborado por Alfredo Buzaide, tá certo? Se amparou nessa teoria. E aí, a partir do CPC de 2015, alguns teóricos entendem que essa teoria continua sendo válida no CPC de 2015. Entre esses teóricos, nós vamos ter Cruz e Tucci, que é um professor da Universidade de São Paulo, tá? Nós vamos ter ainda Nery Júnior, falando que ele continua valendo, tá? Cruz e Tucci, Nery Júnior, entendem que continua sendo aplicável nos dias atuais. E, finalmente, nós temos, em sentido oposto, o professor Fred Didier Júnior, que entende que os elementos os antigos elementares, que os elementos das antigas condições de ação teriam se tornado pressupostos processuais. Tá? Então, essa teoria é uma teoria importante. Nós vamos continuar trabalhando essa teoria na próxima aula, tá? E nós vamos continuar, então, falando do direito de ação, ou da ação propriamente dita, na próxima aula. Nós vamos fechar esse tópico, e ao fecharmos esse tópico, nós vamos ainda passar, tá, na próxima aula, para os elementos finais relacionados com o direito de ação. Eu agradeço a todos a presença, peço desculpa pela falha no áudio durante a gravação, que eu não vi, né? E na próxima, e agora eu me abro o chat para perguntas, que serão formuladas para aqueles que estão presentes. Muito obrigado a todos pela presença e até mais, e se cuidem.